Como fazer o seu marido pensar em você o dia inteiro. Eu sou Érica Rolim, psicoterapeuta e especialista em recuperação de relacionamentos. Provavelmente, se você está aqui nesse vídeo comigo, é porque algo de ruim está acontecendo dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento, ou até mesmo, possivelmente, já se separaram. Sejam separados de casa ou sejam separados na mesma casa. Bem, como eu sou psicoterapeuta cristã, toda a base que eu utilizo é a base cristã para transformação nos relacionamentos, porque eu alio a psicologia comportamental com a prática espiritual, porque foi isso que mudou meu casamento. Eu não sei se você já conhece o meu testemunho, mas eu passei por 2 separações no meu casamento. Na primeira, eu nem acreditava em Deus. Então, eu levei uns meses para permitir ser transformada por Ele, para realmente dar uma oportunidade que Deus, Ele só queria estar ao meu lado no momento mais difícil que eu precisei. Eu tive a mão dele me sustentando e eu precisei acompanhar todo esse processo e ser acompanhada por ele e aceitar ser moldada realmente e transformada para estar aqui hoje ajudando vocês. Claro que na primeira separação eu passei por 9 meses no deserto e na segunda foram somente 3 meses. Mas por que aconteceu o segundo deserto? Porque eu me transformei, eu fui moldada, o meu caráter foi moldado, as minhas atitudes foram moldadas, porém eu voltei um pouquinho a ser aquilo que eu era no passado e o casamento acabou novamente. Bem, na primeira vez Deus tratou muito fortemente em mim. Na segunda vez, Deus tratou fortemente no meu marido. E hoje nós temos um relacionamento estável, tanto que eu virei psicoterapeuta porque as pessoas nos procuravam para pedir ajuda, amigos e familiares em seus casamentos. O primeiro ponto que ajuda o seu marido a pensar em você, eu não poderia deixar de falar das orações. A Bíblia fala que o marido descrente é santificado através da esposa, e esse versículo eu tomei para mim durante o meu deserto. E se você é homem e está assistindo esse vídeo aqui, a continuação do versículo é: da mesma forma que a esposa é santificada através do marido. Mas nós temos que buscar nos santificar. E as tuas orações, elas podem alcançar não só o coração do seu marido, como também a mente dele. Então, você orar, você buscar se santificar, se transformar e investir nesse momento que está em crise no seu relacionamento para trazer mesmo toda a mudança e a transformação que vocês precisam, é o ideal nesse momento. Inclusive, já te parabenizo por estar aqui nesse vídeo, porque se você está aqui, você está buscando ajuda e você está precisando dessa ajuda. Bem, o segundo ponto é a autoestima. Quando você investe em você, você investe na sua melhor versão. E isso, nos meus 2 desertos, eu investi pesado na minha transformação e na minha mudança de vida, mudança pessoal, mudança espiritual. Eu não ficava em casa só chorando e me lamentando. Claro que na primeira separação eu levei meses para entender que eu precisava dessa mudança. Na segunda, eu chorei também. Não vou dizer que eu não sofri, mas eu chorei a primeira semana todinha. Depois, eu comecei com mudança, com transformação, mudança de mentalidade, mudança de atividades. Eu não ficava sozinha, quieta em casa, chorando, triste, me lamentando pela situação da separação. Tanto é que no segundo deserto eu tinha certeza de que aquilo era só um momento. Então eu investi em mim para que o poder da minha mente me ajudasse a me transformar, o poder da fé que está escrito na Bíblia. Então eu investi muito pesado nessa questão. O terceiro ponto é o equilíbrio emocional, com um sorriso no rosto. Muitas poucas vezes eu vi o meu marido nas 2 separações. Isso porque nós estávamos em cidades diferentes. Na primeira separação, nós estávamos a 1.000 quilômetros de distância. Eu morava em Foz do Iguaçu e ele morava em São Paulo. Ele voltou para São Paulo, na verdade, depois da nossa separação.
E aí nós voltamos, eu fui morar com ele em São Paulo e aconteceu a segunda separação. Eu morava numa cidadezinha ao lado de Guarulhos, que se chama Mairiporã, e ele, na separação, se mudou e foi morar em Jundiaí. Então nós estávamos a 1 hora de distância, mais ou menos, um do outro. Acontece que a gente não se via, a gente mal se falava, eu dei o distanciamento e o respeito que ele precisava, mas a cada situação que precisava resolver com ele, eu era educada, eu era polida, eu sorria até no telefone. Olha a diferença de falar sorrindo, olha o tom de voz doce e suave que fica, ou se você fecha a cara, olha como já fica uma voz mais fechada, mais grossa. Eu tenho uma voz grossa, né? Mas você tem que procurar sorrir. Eu sei que está doendo, mesmo em meio à dor. Você tem que treinar isso. Você tem que treinar o sorriso o tempo todo para que, quando você precise falar com ele, seja pelo telefone, seja para gravar um áudio, se você vai gravar um áudio, grave sorrindo, seja pessoalmente. Claro que não é aquela coisa forçada, né, que você tem que ficar assim o tempo todo, mas você tem que buscar um investimento em você para que a tua autoestima eleve e que você consiga trazer esse sorriso no rosto. O investimento espiritual com as orações e o investimento no teu físico colaboram muito para que você comece a ficar bem e você saia da primeira fase do deserto, que são os caquinhos, quando você está em caco, quando você está quebrado, quebrada e não acredita na reconciliação, para você passar para uma segunda fase do deserto, começar a buscar ajuda para, quem sabe, entrar na terceira e descansar no Senhor para que tenha a tua tão sonhada reconciliação e restauração do seu casamento. E em quarto lugar, a boa comunicação sem brigas. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor e a dura suscita a ira. Em todos os momentos que eu tinha possibilidade de contato com o meu marido, eu não brigava por nada, por mais que às vezes ele vinha com 10 pedras na mão, porque estava a risco, né? Estava ali arredio pela situação da separação, já falando em divórcio, todas as vezes, todas, em nenhuma eu fui indelicada com ele. Tanto é que falam que quer conhecer uma pessoa, se case com ela, mas quer saber de verdade quem é a pessoa, se separe dela. E na separação, eu demonstrei a minha melhor versão para ele. Então, toda a nossa comunicação foi tranquila, tudo que precisava resolver, a parte financeira, eu não ferrei ele, sendo que, se eu quisesse, eu poderia ter feito isso, mas eu não fiz. E é disso que você precisa. Você precisa de uma comunicação tranquila. Se vocês têm filhos juntos, eu não tinha na época das separações, mas se vocês têm filhos juntos, sempre tratar de uma forma tranquila, não esquecer do sorriso, como eu falei no passo anterior, e lembrar de comunicação sem brigas. Com isso, pode ter certeza que o seu marido vai pensar o dia inteiro em você, vai começar a lembrar das coisas positivas e as coisas negativas vão perdendo a força. Tanto que eu sou cristã, mas eu conheço uma ou outra música sertaneja, de tanto que toca por aí. Tem uma música que fala: mudando de assunto, você tá tão bonita. Se eu tava brigando, nem lembro por quê. Isso é porque, com o passar do tempo, você mudando, um distanciamento, um respeito que você dá para outra pessoa, toda vez que você aparece ou que você tem a oportunidade de estar com essa pessoa, seja aquelas que estão com crise no casamento ou sejam aquelas que estão separadas de casa, toda vez que você tem a oportunidade de ter algo positivo com essa pessoa, as brigas vão perdendo a força e a pessoa nem lembra mais porque estava brigando. É disso que você precisa, é dessa transformação que você precisa. Inclusive, dentro do meu curso Missão Casamento Restaurado, eu trabalho muito fortemente isso. Eu trabalho o contato zero para quem está separado de casa, as 30 estratégias do amor para quem está em crise no relacionamento, é um SOS para o casamento. Tem também a carta de desculpas, que é uma sementinha plantada no coração do ex, e o investimento na melhor versão, que eu costumo dizer que é a estrelinha do curso,
porque é isso que vai fazer você reconquistar o seu ex ou a pessoa que você está em crise morando dentro da mesma casa. Se você precisa da minha ajuda nesse curso, tem no link abaixo aqui para você acessar o curso Missão Casamento Restaurado. Mas eu já te convido a me seguir nas redes sociais, porque lá eu posto dicas diariamente para a recuperação do seu relacionamento. E se inscreve e dá um like aqui nesse canal, porque aqui eu posto vídeos maiores, semanais, para te ajudar nessa tua recuperação e na tua tão sonhada restauração. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo até aqui. Te vejo num próximo. Um beijão e até lá!